Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Jeremias é um dos profetas que a sua história é já um anúncio da rejeição que Jesus vai sofrer no seu tempo. Mas não somente esses dois, um clássico da história daqueles que são enviados pelo Senhor ao longo de toda a história da salvação, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo da igreja, é de que aqueles que de fato falam em nome de Deus não são aceitos, justamente pelo conteúdo da sua mensagem. Os falsos profetas eram aqueles que diziam ao povo aquilo que o povo queria escutar. E por isso, então, eles eram acolhidos, eram mantidos pelo povo. No Evangelho de hoje, nós temos um momento de pregação de Jesus, na onde ele tem uma grande rejeição. Um momento que aparece nos outros evangelhos também, nós escutamos hoje a versão lucana, aonde Jesus é chamado de possuído pelo demônio, pelas obras de bem que ele está fazendo. Ouçamos. Na antífona de entrada, eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando em qualquer aflição clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. A primeira leitura de hoje é do profeta Jeremias. O Senhor vai falar para ele. Dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É através da escuta de um Deus que fala e de um povo que ouve e coloca em prática que veio a identidade do povo como sendo o povo de Deus e de Deus como sendo o Deus do povo de Israel, porque ele fala para este povo. Qual a nação que é tão grande? Já ouvimos Moisés falando nesse tempo de Quaresma, que tem um Deus tão próximo como o nosso Deus a cada vez que nós o invocamos. Mas eles, o povo, não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração. Veja que o coração é a sede das nossas decisões fundamentais. Seja aquilo que nós decidimos movidos pela ação do Espírito de Deus que habita em nós, o coração aqui é o símbolo do nosso todo, não um órgão simplesmente. É o símbolo da plenitude. Mas também é ali que trabalha o tentador no nosso interior para que nós não façamos aquilo que é de Deus. O povo de Israel cada vez mais vai se mover em atenção a uma religiosidade que é puramente exterior. E Jesus no Evangelho vai advertir que é no coração que habita, e Jesus vai fazer um longo elenco no Evangelho, 13 pecados, e vai dizer, tudo isso habita o coração do homem. A todos enviei meus servos. Os servos é o nome bíblico para falar dos profetas. Deus enviou os seus servos, tantos profetas, para advertir o povo e chamar o povo a um caminho de conversão. Mas obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Ou seja, de uma geração para outra, o povo vai piorando. É esta a avaliação que Deus vai fazer do povo de Israel, falando com o profeta Jeremias. Deus não ilude o profeta, não ilude a ninguém que ele chama. O próprio Jesus, quando é perguntado sobre qual a premiação que vai ter, quem o segue, Jesus vai dizer, nada. Nesta vida, pior ainda que nada, perseguição. No futuro, a vida eterna. E agora, Deus vai dizer ainda ao profeta, dirás então ao povo de Israel, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Não escutou a voz do Senhor e não escutou correção que chegou ao povo através de quem? Através do profeta. Irmãos meus, se nós esperarmos que Deus nos fale diretamente para fazermos um caminho de conversão, não nos converteremos nunca. Porque o normal de Deus falar com o seu povo ao longo da história de salvação é sempre enviando um mensageiro, enviando alguém para falar. No caso, Jeremias, para falar com o povo de Israel. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Aquele povo não tem mais fé. E o órgão para a fé é a boca. Assim, Deus diz para o profeta falar para o povo. Porque aquele povo tem que
anunciar com a boca, com a vida, aquilo que entrou pela escuta, pelo ouvido. O Salmo 94 é o clássico salmo da primeiro momento de oração matinal da igreja, salmo invitatório. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. É um chamado de júbilo, porque Deus é fiel, porque Deus chama o seu povo. Então, a nossa resposta de conversão é irmos ao encontro de Deus. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Uma relação próxima, uma relação filial, uma relação de amigo, uma relação íntima. É esta relação que se tem com Deus, uma relação de fé. Apesar de terem visto as minhas obras, Deus vai dizer. Apesar de tudo aquilo que ele faz, o povo de Israel pecou. O episódio de Massa e Meriba. E ainda exigia sempre mais sinais para não se converter. Na aclamação ao evangelho de hoje, voltai ao Senhor vosso Deus, ele é bom, compassivo e clemente. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E então, naquela ocasião, as multidões, depois que o homem começa a falar, ficam admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Irmãos caríssimos, a cada vez que Deus envia alguém, essa pessoa vai encontrar outras que não vão querer se converter e vão buscar desculpas para não admitir que elas não querem conversão e encontrar um problema naquela pessoa que está falando em nome de Deus. Assim fazem com Jesus muitas vezes os fariseus, os doutores da lei. Nós encontramos isso muitas vezes no Evangelho. Contudo, aqui é um momento muito duro, porque usam o próprio demônio para acusar Jesus de ser instrumento do demônio. Então vão dizer assim, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Vejam que não tem nenhuma lógica, e é isso que Jesus vai dizer, até mesmo Satanás, se for dividido contra si mesmo, não se sustenta. Então, outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal. Uma atitude muito semelhante, dizer que Jesus age pelo demônio, ou então pedir um sinal. Vejam, queridos, que pedir um milagre não é uma experiência de fé. O Evangelho está dizendo claramente, o pedido de um sinal, de um milagre, aqui é para tentar a Jesus, como o povo de Israel fazia no Antigo Testamento com Deus, pedindo pão, pedindo água, pedindo os diversos sinais de Deus. Jesus vai dizer, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ainda que seja o reino sempre da divisão de Satanás, não se sustenta. Qualquer grupo, qualquer comunidade, por mais santa que pareça, se ela for dividida contra si mesmo, ela não se sustenta. Jesus continua, se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por que os outros, fazendo milagres, eram seguidos, eram acreditados? Se falavam isso dele, porque não estão falando dos outros também? Mas se é pela ação do reino de Deus, então chegou para vós o reino de Deus. Então por que é que não acreditam? Por que é que resistem? Ora, isso aqui é tão sério, meus caros, que no Evangelho de Mateus, essa é a versão que ouvimos é de Lucas, Mateus nesse momento vai falar do pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Por quê? É aquele pecado de uma pessoa que não quer ser perdoada. Daquela pessoa que, como esses que estão ali com Jesus, tendo a grande momento da sua vida de um chamado à conversão, de ver o próprio Messias, o Filho de Deus, e ainda assim encontrar uma desculpa para rejeitar a salvação. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Com quem estamos, com quem recolhemos? A resposta a essa pergunta é oportuna no tempo de Quaresma, no qual somos chamados a uma conversão. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. A festa da salvação, a Páscoa, se aproxima. Preparemo-nos, dediquemo-nos para chegarmos melhor para aquela data.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.